No último capítulo do seu livro Qual é a Minha Vida?, Tolstói compara engenhosamente a parafusos os modos da escravidão moderna. Cada escravidão se baseia sobre a violência brutal, sobre uma ameaça de morte. Se um homem tem uma alimentação e um vestuário insuficientes, obriga os filhinhos a um trabalho superior às suas forças, vai, muitas vezes longe da sua terra. Dedicar toda a vida a um trabalho repugnante e inútil é porque é constrangido por uma ameaça de morte. Os homens muitas vezes não notam tal ameaça e julgam-se ingenuamente livres. É porque a disfarçaram sob novas formas e palavras. Na antiguidade, o meio de escravizar e a ameaça de morte eram evidentes. Havia a escravatura pessoal e a espada. O senhor dizia ao seu escravo: És meu prisioneiro, posso matar-te, mas se trabalhares para mim, perdoo-te, se não fizeres o que eu te mandar, mato-te. Eis o primeiro parafuso, o parafuso base, o mais importante ainda, a espada. Mas a civilização complica-se. O senhor só pode ter um número restrito de escravos, sendo forçado a cuidar deles. Demais deve ter a ameaça de morte sempre suspensa sobre a cabeça do escravo. É preciso outro parafuso, é a propriedade da terra e das provisões, é a fome. O senhor diz ao servo: Posso fazer-te morrer de fome, porque o trigo é meu, mas dou-te um pouco, se em troca fizeres o que eu ordenar. A espada subsiste ainda, mas sobretudo para guardar as provisões, para as defender contra os ataques dos roubados. Estes, constrangidos pela fome, vêm oferecer-se, vender-se de per si aos administradores das riquezas do país, aos donos dos celeiros. Gênesis, Chuvi, 13-26. A escravidão abrange maior número de servos, que não é preciso ir buscar à força, nem alimentar, nem vestir. É verdade que o senhor tem de repartir com mais associados, mais funcionários, soldados e administradores, mas também tem mais interessados na conservação do domínio. Todos os proprietários, e os que o podem vir a ser por um feliz concurso de circunstâncias, são associados. Mas a civilização complica-se ainda. É preciso outro meio mais maleável, mais flexível. É preciso não deixar escapar ninguém à escravidão. Inventa-se outro parafuso, o dinheiro, o imposto. Baseia-se também sobre a fome, mas a privação dos produtos da terra ajunta-se a de outros objetos indispensáveis à vida: carne, peles, lã, vestuário, combustível e mesmo casas. O escravo é obrigado a vendê-los para pagar os impostos. À fome, soma-se o frio, toda espécie de privações. O senhor diz ao assalariado, ao contribuinte: Disponho de ti porque tenho a espada e a terra, mas deixo-te em liberdade, se me pagas um imposto em dinheiro, que representa tudo isso. Arranja-te como puderes. Assim o amo dispõe dos operários, não só em tempo de carestia, de fome, mas em todos os momentos. Governa-os pela privação, pela miséria. Depois poucos podem escapar, ou ninguém escapa a este meio de opressão. O opressor tem, é verdade, maior número de sócios, aumenta a burocracia, cresce o número de proprietários, mas em compensação não o amparam eles? Estes três meios de escravizar nunca deixaram de existir. São três parafusos que apertam as tábuas entre as quais são presos e esmagados os trabalhadores. O parafuso do meio, o mais importante, é a espada. Nunca se desanda, sem ele não duraria a opressão, não seria possível. Hoje a escravatura pessoal perdura no exército, na polícia, na classe armada. Mudou de nome unicamente, chama-se disciplina. Em vez de durar toda a vida, é só durante o serviço, o contrato. Ali há obediência passiva, sob pena de morte ou de tortura. Persiste também ainda a ameaça de morte. Se os camponeses se apoderassem das terras para as cultivar por conta própria e organizar a produção em proveito de todos, viriam os soldados para as retomar. Se alguém recusasse pagar o imposto, iria parar à cadeia. A existência atual dos outros dois parafusos é manifesta. Existem os proprietários, os monopolizadores, ou um só, como na Turquia, ou um pequeno número, como na Inglaterra, ou um número um tanto maior, como na Rússia, na França, etc. Os impostos crescem também cada vez mais. Temos, portanto, a apropriação particular da terra, das provisões, dos instrumentos de trabalho, o dinheiro, os impostos. Às vezes dá-se um grande grito de alegria porque afrouxou um parafuso, mas não se repara que os outros dois foram mais apertados. A escravatura pessoal só abranda quando se desenvolvem os outros dois meios de opressão, mantidos pela mentira e pela violência.
E se o parafuso da apropriação da terra se desatarracha, o do imposto apera mais. Assim, o problema da nacionalização do solo reduz-se a isto: apertar o parafuso imposto para afrouxar o da servidão agrária. Os 3 parafusos representam a opressão militarista, política e econômica, isto é, a propriedade monopolizada e o governo. Tolstói é, pois, anarquista, mas como repudia a resistência ativa, seria capaz, para não violar um pretendido princípio moral, de deixar que os parafusos continuassem a esmagar-nos, embora pudesse quebrá-los com uma martelada. Nós não, podendo, aplicar-lhes-íamos tal pontapé que haveriam de voar 3 dias pelo espaço. Para isso nos preparamos a nós e ao maior número possível dos que estão entre as tábuas. Desatarrachados ou quebrados os 3 parafusos, todos, pois se fica um, os outros seriam de novo atarrachados, ficaria a terra ao dispor de todos, e a vida social, não entregue ao Estado, ao governo, mas à iniciativa individual e à livre cooperação.